quinta, 16 de maio, entra no ar neste momento mais um giro de notícias com pré-jogo de Botafogo e Universitário, Libertadores da América. Como está no título do nosso vídeo, hoje é uma final para o Botafogo. Uma vitória nos classificará para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. E a última partida, que será contra o Júnior Barranquilla, lá na Colômbia, seria apenas um jogo para definição, se o Botafogo passará em primeiro ou em segundo lugar. É final hoje no Estádio Monumental. É final. E o Botafogo tem que encarar esse jogo como uma grande final. Vamos falar sobre tudo o que vai acontecer hoje, às 19 horas, horário de Brasília, nesse nosso pré-jogo. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. Você já comprou alguma capinha do Botafogo? Você já comprou algo do Botafogo lá na GoCase? Se não, vou te dar uma dica bem bacana, bem marota, bem moleque e bem serelepe. O meu cupom Canal do TF te dá a possibilidade de você comprar com 5% de desconto. Além disso, vou deixar um link no primeiro comentário da Fut Fanatics para vocês comprarem também, bonezinhos do Botafogo, uma camisa modelo passado do Botafogo também com promoção utilizando o meu cupom TF10FUT. Então, duas promoções para vocês que querem comprar produtos do Botafogo. Na descrição, o link da GoCase para vocês poderem comprar capinhas, garrafinhas e etc. E na Fut Fanatics, um bonezinho do Botafogo, uma camisa retrô do nosso clube. Então são vários itens bem bacanas. Link da Fut Fanatics no primeiro comentário e da GoCase na descrição. Hoje, às 19 horas, horário de Brasília, Botafogo e Universitário. O Glorioso está na segunda posição do seu grupo e depende apenas de uma vitória, que eliminaria a equipe peruana de qualquer chance de uma classificação para as oitavas de final. Botafogo hoje, pegando o linguajar do vôlei, do tênis, tem o seu match point. Pode matar a sua classificação em solo peruano. E para você conseguir matar essa classificação, o alvinegro tem que superar uma apaixonada torcida que vai lotar o Estádio Monumental. Aproximadamente 60 mil ingressos já foram comercializados. Apesar do jogo ser 5 horas no horário local, você está tendo uma mobilização porque eles estão na luta por uma vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. O que o Botafogo precisa fazer para conseguir a sua classificação? Jogar futebol, ser uma equipe muito forte, mentalmente, taticamente, tecnicamente. Bola por bola não existe comparação. O Botafogo é muito melhor que o Universitário. Não existe uma comparação entre o que a gente pode fazer e o que a equipe peruana também poderá fazer. Mas para a gente conseguir dar um primeiro passo para esse nosso objetivo, que é passar para as oitavas, precisamos desempenhar um bom futebol dentro de campo e disputar as bolas. Ter dividida, na dividida a gente lutar e conseguir. Não é entrar achando que nós somos melhores, vamos ganhar na hora que a gente quiser. Não é assim. Quem faz isso no futebol acaba sempre se ferrando. E o Botafogo tem que ter maturidade hoje. Segurar os primeiros minutos, que com certeza a pressão será muito grande. Eles tentarão achar um gol rapidamente para poderem jogar na transição, mas quanto mais for passando um tempo, a equipe peruana pode se desorganizar. E aí o Botafogo, com a sua melhor qualidade técnica, poderá conseguir o quê? Um gol, 2 gols e encaminhar a classificação para as oitavas de final. É o match point, mas hoje não estará definido se o Botafogo passará ou não. Temos ainda a última rodada, mas o importante é a gente conseguir já matar isso tudo hoje para que na última rodada, daqui a 2 semanas em Barranquilla, o Botafogo esteja mais tranquilo em relação a uma possível vaga para as oitavas de final. O técnico Arthur Jorge deve escalar o time do Botafogo com John, Damian Soares, Alter, Bastos e Hugo, o meio-campo com Danilo ou Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique e Savarino, Eduardo e Júnior Santos. Esse deve ser o Botafogo, com o Jefinho ficando no banco de reservas, sendo uma opção para a segunda etapa. A partida de hoje será transmitida pela Paramount. Ou para quem tem a Comebol TV em sua TV por assinatura, também poderá assistir o jogo do Glorioso. Torcida alvinegra está em bom número aqui em Lima, para quem for de arquibancada poder incentivar o nosso time do primeiro ao último minuto. Estarei fazendo aqui toda a cobertura para o canal do TF, então a live pós-jogo será especial aqui de Lima, se Deus quiser, uma live bem feliz com a nossa classificação. Para falar um pouquinho sobre o nosso adversário, chamo Leonardo Dantas. Fale aí, Léo.
Oi, Thiago, oi pessoal do canal, tudo bem? Vamos falar então do Universitário de Lima, adversário do Botafogo, nesta quinta-feira, pela penúltima rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. A equipe peruana vive um bom ano, lidera o campeonato peruano, está em terceiro lugar no grupo da Libertadores, é bem verdade, mas está ainda vivo com a possibilidade de se classificar. No ano, o Universitário tem 71% de aproveitamento e números muito bons na comparação entre ataque e defesa. 33 gols marcados e só 13 sofridos, números bem expressivos nos dois setores. Em casa, essas estatísticas são ainda melhores e é o tamanho do desafio que o Botafogo vai enfrentar. 92% de aproveitamento jogando sob os seus domínios em Lima. São 9 jogos de invencibilidade, as 9 partidas disputadas como mandante nessa temporada 2024. E apenas 3 gols sofridos. Em 9 jogos, só sofreu 3 gols jogando em casa. Então vamos justamente a essa análise defensiva. O time do Universitário joga no 3-5-2 de forma geral. Claro, né, tem os seus desenhos, as suas variações no decorrer da partida. Mas são 3 zagueiros, sempre fixos, que costumam jogar por dentro. Se você pegar uma imagem um pouco mais aberta e sem o time estar sendo atacado, você vai ver os 3 zagueiros encaixotados dentro da grande área. Isso faz com que sobre sempre muito espaço dos lados do campo, que podem ser muito bem aproveitados pelos pontas adversários. No jogo entre Botafogo e Universitário no Rio, as melhores chances do Botafogo, principalmente no primeiro tempo, são nas jogadas espetadas pelos lados. O Júnior Santos, por exemplo, tem algumas boas oportunidades nesse sentido, é a especialidade dele, então já é uma coisa que faz encaixar o estilo e os problemas, digamos assim, defensivos do Universitário para o ataque do Botafogo. Esses lados ficam liberados, viram corredores, principalmente o esquerdo do time do Universitário, ou seja, o direito do ataque do Botafogo. Mais um ponto positivo, pensando na boa fase do Júnior Santos. E é engraçado, porque com os 3 zagueiros condensados ali dentro da área, a necessidade que o Universitário tem para marcar esses corredores é a volta dos pontas, dos alas, melhor dizendo, né? Já que é um 3-5-2, então seria um dos alas. O ala pelo lado esquerdo, que é o lado onde mais sobra espaço, é um defensor, é o Porto Carreiro. Ele é um cara defensivo, mas que consegue dar esse suporte ali na linha média. O ponta pelo lado direito, ou melhor, o ala pelo lado direito, embora seja um cara que saiba vir pelo meio e tal, e que é muito mais preocupado com ataque, é o Andy Polo. Eu vou falar dele um pouco mais lá à frente. O X da questão é que o Andy tem pouca responsabilidade de recomposição defensiva, por ser um atacante, por ser importante no terço final do Universitário e também pela idade. Então, há uma recomposição por ali, outros jogadores meio que fazendo um secretário por ali para ocupar esse espaço. E aí ele fica um pouco mais fechadinho por ali. Do lado esquerdo fica por conta do Porto Carreiro, e ele tem essa dificuldade na recomposição, acaba ficando para trás, então é bastante atacado pelo seu lado esquerdo o time do Universitário, que também tem grandes dificuldades quando vem bolas longas nos contra-ataques. Se o Botafogo conseguir isso, o Botafogo teve muita posse de bola contra o Universitário, mais de 70%, 71-29, segundo aquelas estatísticas do Google, no jogo entre os dois times no Newton Santos. Eu imagino que agora, com a pressão tendo invertido de lado, e com a partida sendo em Lima, deve ser o Universitário que vai tentar ficar um pouco mais com a bola. E aí o Botafogo jogando no contra-ataque, claro, vai precisar se defender muito bem para ter o contra-ataque. Se ficar levando pressão toda a vida e não conseguir sair, não adianta nada. Mas se conseguir se defender bem para sair no contra-ataque, essas jogadas devem encaixar. O Universitário é um time que sobe as linhas, que tenta ir com muitos jogadores para o ataque, falo disso já já, mas deixa muitos espaços lá atrás para essas bolas longas e para as possibilidades de contra-ataque dos adversários. Mesmo em jogos que o Universitário perde, as principais chances do adversário são em jogadas desse tipo. O Universitário também tem muitos problemas na perda de bola quando pressionado. Quando o adversário sobe a linha ofensiva para marcar a pressão na saída de bola do Universitário, aí, meu amigo, o Universitário se enrola. Se a gente lembrar o gol do Luiz Henrique, naquele drible bonito, né, no 3-1 do Rio, nasce assim, né, com a pressão, marcando, recuperando bola, e esse é um problema do time do Universitário. E no primeiro tempo isso já tinha acontecido em outras vezes também. Então é uma possibilidade também. Apesar disso tudo, o time do Universitário ainda tem um sistema defensivo que, embora sofra com todas essas possibilidades que eu marquei aqui,
ainda tem uma defesa pouco vazada. É a melhor defesa do campeonato peruano, com 7 gols sofridos em 15 partidas disputadas. Ou seja, uma média de menos de meio gol sofrido por partida. Ou seja, tem os seus defeitos, mas ainda assim consegue se segurar. O grande desafio do Botafogo é ter essas possibilidades, já que vai estar fora de casa, e aproveitá-las. Principalmente porque não teremos o 9, o Tiquinho aí. Pensando o Universitário no ataque. É um time que consegue chegar na fase ofensiva, no terço final, dentro da área, perto do gol, com 4 ou 5 jogadores. A dupla de atacantes, Flores e Valera, os dois alas, como eu falei, o Porto Carrego é um cara que costuma subir e nem sempre volta, e o Andy Polo é um atacante que em alguns momentos se desprende, vai um pouco mais à frente e o time acaba jogando num 3-4-3, e um meia sempre aparece ali por trás desses caras todos dando suporte, tentando um passe ou até uma finalização de média a longa distância. Pode ser o Pérez, pode ser o Urenha ou pode ser o Calcaterra, que estava lesionado, mas deve voltar nessa partida. São 3 caras de meio campo mesmo, sem contar esses 2 alas que vão fazer corredor, subir, descer, enfim. Mas são 3 caras mais centralizados, 2 dão um passo atrás para ajudar na sustentação defensiva, mas um sempre encosta na galera do ataque. Cada um com as suas características aí nesse trio, Pérez, Urenha e Calcaterra, mas sempre tem um aí para fazer o Universitário chegar com 5 jogadores e tentar levar a superioridade numérica. Então é fundamental que a linha de defesa do Botafogo tenha o suporte de pelo menos um dos volantes para ajeitar um pouco mais essa marcação. O Universitário ataca mais pelo lado direito, usando justamente o Andy Polo, jogador de seleção, acostumado a grandes jogos, e que tem 7 assistências na Liga, no Campeonato Peruano. Então é um cara importante de origem das jogadas. E nem sempre pelo lado, como eu disse, ele costuma fazer esse movimento, às vezes para vir um pouco mais por dentro. O time do Universitário também explora muito os cruzamentos, Flores e Valera jogando dentro da área, como não é um 4-3-3 típico, com um centroavante só, é uma dupla de atacantes que joga dentro da área. Então são sempre 2 caras dando volume de jogo perto do gol para receber esses cruzamentos, que podem ser pelo alto ou por baixo. E cada um tem 5 gols na temporada, dividem a artilharia. É um time forte na bola parada, mas esses cruzamentos podem vir por baixo também. O Universitário também explora muito os chutes de longe. Na última partida, no Campeonato Nacional, 4-1 para cima do Sporting Cristal do Anderson Moreira. O jogo foi de virada e 3 desses 4 gols foram em chutes de fora da área. É isso, gente. O jogo vale a classificação, mas não vai ser fácil não. Bom jogo! Valeu, Léo. Obrigado por sua participação. Você sempre competente, trazendo os detalhes das equipes que a gente enfrenta. Você vai deixar seu like, vai se inscrever no canal. Hoje, às 21 horas, estarei de volta, horário do Brasil, com a nossa live pós-jogo, com a equipe do canal do TF, se Deus quiser, trazendo muitos e muitos detalhes sobre a nossa classificação. Papai do Céu vai permitir. Para contar um fato histórico, chamo o Leozão, Memória Alvinegra. Fale aí, Leozão. Fala, pessoal! Prontos para a primeira decisão pela Libertadores de 2024? Eu sei que eu tô pronto e que vai dar tudo certo hoje. É por isso que eu vou falar com vocês sobre todos os confrontos em que saímos vitoriosos contra o time do Universitário. E eu já começo aqui trazendo uma curiosidade. 2, na verdade. É que a partida no Newton Santos, em que vencemos por 3-1, foi a primeira disputada no Rio de Janeiro contra o Universitário. E a segunda curiosidade é que será a primeira vez em Lima realmente valendo alguma coisa. É que de 1946 até 1970, os jogos sempre foram amistosos, parte das excursões que o Glorioso fazia pelo mundo, mostrando o futebol brasileiro. Em 1946, a primeira vez do Botafogo não teve o melhor cenário. Eles acabaram vencendo por 4-0, mas nós devolvemos a derrota em 1960, 6-2. Inclusive eu falei do placar desse jogo no pré-jogo anterior. Na partida seguinte, em 61, nós tomamos a dianteira em número de vitórias. E aqui temos o nosso destaque. No dia 14 de janeiro daquele ano, Paulo Amaral era o técnico e mandou para campo Manga, Kaká, Zé Maria e Newton Santos, Pampolini Rildo, Garrincha, Didi, Quarentinha, Amarildo e Zagallo. Pois é, se o Arthur Jorge vai com 4 atacantes, o Paulo Amaral ia com 5. E esse timaço decidiu o jogo logo no primeiro tempo, com o Quarentinha que marcou 2 vezes. Final de jogo, 2-0 Fogão. Avançando no tempo, chegamos em 1965, quando aconteceram 2 amistosos entre Botafogo e Universitário. Empatamos o primeiro em 0-0 e no segundo vencemos por 2-1. Em 1966 e 1970 nós perdemos.
mas eu disse que eu iria falar só das nossas vitórias. Então, em 1967, repetimos o 2-0 de 61 e, finalmente, em 2024, o Botafogo venceu o Universitário por 3-1. Os goleadores vocês lembram muito bem. Eduardo 2 vezes e um golaço do Luiz Henrique, fechando o placar para o Botafogo. Como eu disse antes, esse foi o primeiro jogo no Rio e o primeiro não sendo um amistoso. 33 anos depois, o mais tradicional volta a jogar em Lima e que seja diferente de 1991, que o resultado seja de vitória e de classificação em 2024. Vamos trancar a matrícula do Universitário. Um grande abraço para vocês, valeu, fui! Valeu, Leozão, valeu, Léo Dantas. Espero vocês na nossa live pós-jogo, também com o Pedro Brandino, com o Quintela. Vamos ver quem da equipe do canal do TF vai participar aqui comigo desse jogo que está me deixando tenso. Estou tenso, confesso para vocês, visando essa nossa peleja de logo mais. É isso, meus amigos. É concentração do Botafogo, bola por bola. Repito o que eu já falei algumas vezes. Não existe comparação entre Botafogo e a equipe do Universitário. Mas futebol se ganha dentro das 4 linhas. Eu espero que o Botafogo consiga vencê-los dentro do estádio Monumental. Manter o estilo de jogo, manter um futebol ofensivo, sem se descuidar dos contra-ataques, da parte de transição, que talvez seja o que eles busquem durante boa parte da partida. Valeu! E nada melhor do que conseguir a nossa vaga no dia do Botafogo, no dia do aniversário de Nilton Santos. Fogo neles, volto às 21 horas com a nossa live pós-jogo. Valeu, gente! Fui!